Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu caro amigo, esse brilhante jovem advogado, Renato Cury, que preside a maior instituição em número de associados de prestação de serviços ao advogado do Brasil, que é a Associação dos Advogados de São Paulo. Como eu sempre faço, Renato, no segundo bloco eu entrego um livro. Esse é um livro interessante, porque eu coordenei com o título O Tributo, Reflexão Multidisciplinar sobre sua natureza. Então, pedi para juristas, economistas, educadores, filósofos, para escreverem sobre o tributo. E aqui eu tenho o Delfim Neto, o Fernando Rezende, que esteve conosco lá na associação, o Fábio Gambiase, o Hernani Galveias, de Portugal, de Diogo Leite de Campos, o Canotilho, tem de um grupo o Manuel Porto, né? E diversos, Paulo Natanel como educador, né? Assim se examinou o problema do tributo. É um livro atemporal que discute a natureza numa reflexão multidisciplinar. Eu faço Muito questão de lhe entregar. Acho que é uma obra, né, eu tinha ouvido falar, apesar de não atuar na área tributária, sabemos a importância e é um livro atualíssimo. Porque Hoje estamos falando de reforma tributária. novamente. Dentro dessa, a gente brinca, dentro dessa fúria legiferante que o país passa, então a reforma tributária, a reforma da Previdência, reforma do Código Comercial, reforma, pacote anticorrupção, então existe, né, toda essa fúria legiferante que o país passa e um livro, né, como esse, atemporal, importantíssimo para essa discussão. E, professor, eu gostaria também de entregar em primeira mão, a ASP está lançando, né, a revista em comemoração aos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. A revista do advogado, que é publicada pela ASP, já é uma tradição da casa. Ela é uma revista que tem hoje uma tiragem de aproximadamente 83 mil exemplares. Ela é enviada para todos os associados, autoridades em âmbito nacional. E nós tivemos, na semana passada, no Superior Tribunal de Justiça, junto com os coordenadores da revista, Dr. Márcio Caiati, Dr. Roberto Rosas, que trabalharam nessa coordenação, na entrega de um exemplar ao ministro João Otávio de Noronha. E aqui nós temos inúmeros articulistas, né, que escreveram e contribuíram, né, o professor Arruda Alvim, o ex-presidente da ASP, Antônio Ruiz Filho, o Felipe Santa Cruz, atual presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Aqui o próprio professor escreveu. Para a gente é um prazer saber de recebeu, não tinha recebido não tinha ainda recebido o exemplar, está aqui, bom. Foi um sucesso retumbante, acho que a revista está aqui. E o Márcio Caiati e o Roberto Rosas, que escreveram também. Eles escreveram com uma nota de coordenadores. O Roberto escreveu, o professor Roberto Rosas também escreveu, acho que é uma oportunidade de fazer uma análise crítica, vamos chamar assim, desses 30 anos do papel do Superior Tribunal de Justiça. Acho que o papel do Superior Tribunal de Justiça vem sendo cada vez mais colocado à prova em determinados temas de pacificação, de interpretação da legislação federal, cumprindo a sua missão constitucional. Acho que o Superior Tribunal de Justiça vem respondendo aos anseios. É claro que a gente sempre coloca alguns pontos para reflexão. E a revista endereça esses pontos de uma maneira muito clara, muito precisa. Mas que bom. E olha, eu agradeço porque eu escrevi também nesse número e não tinha recebido o exemplar ainda. Saiu em primeira mão, ficou pronta a revista na semana passada, na terça-feira, na quarta nós já estivemos em Brasília entregando ao ministro João Otávio de Noronha e gostaria... E foi advogado muito tempo no Banco do Brasil. Demos muitas palestras juntos quando ele era advogado. Sim. Eu advogava para o Conselho, para a FEBRABAN e para a Confederação Nacional do Sistema Financeiro em questões de ações diretas junto ao Supremo. Eu, o Arnoldo Valde e o Saulo Ramos, o saudoso Saulo Ramos. Éramos advogados em algumas ações lá. E o Noronha sofria os problemas na época em que qualquer cheque devolvido no estado do Maranhão
as ações por indenização por danos morais eram de 2 milhões, 2,5 milhões, 3 milhões. Desembargadores que mandavam, inclusive, invadir o cofre do Banco do Brasil. Noronha foi obrigado, uma vez, a dizer: fechem as agências em determinados lugares onde o Estadão tinha contas, para que não houvesse essas determinações. Fez um trabalho muito bom como advogado. E é um grande julgador. Eu gosto muito do ministro Noronha. E agradeço muito o exemplar. 141. Há quantos anos temos a revista? Eu sou sócio também da ASP. É bom dizer isso aos telespectadores. Não, o professor Ives é o nosso associado de honra da ASP. Nós temos a revista nesse formato. Nesse formato, a gente depende do ano, em 3 ou 4 edições ao ano. É uma revista monotemática, geralmente, né, a gente trabalha. Temos o ano passado, o último exemplar, foi em comemoração também ao aniversário da Constituição Federal. Fizemos uma edição comemorativa que foi coordenada pelo professor Oscar Vilhena, da Fundação Getúlio Vargas, também uma revista que teve um sucesso enorme. Já é uma tradição. A ASP tem, né, dentro do seu portfólio de produtos e serviços, inúmeros vamos chamar assim, produtos em si que se destacam. Nós também temos, como na revista, sendo um carro-chefe nessa difusão de conhecimento, que é um dos papéis institucionais da ASP, ela é vista pelo nosso associado em pesquisa que nós realizamos como uma principal publicação, porque isso facilita o dia a dia do advogado. Essa é uma revista de cabeceira em que o advogado pode consultar e na busca da informação, muitas vezes de uma maneira mais direta, muito precisa. Os articulistas que sempre participam da revista são articulistas, né, de renome, consolidados no mercado jurídico nacional e internacional, e é por isso que a revista tem esse prestígio adquirido ao longo aí de todos esses anos. Muito boa. Meu caro Renato, nós estamos falando no bloco anterior sobre esse ativismo judicial, esse protagonismo, melhor utilizar a expressão do que ativismo, porque ativismo dá a impressão mais de política, é mais um protagonismo. Eu tenho detectado, e não só eu, mas alguns professores também, de que, em primeiro lugar, a televisão no Supremo Tribunal Federal transformou todos os ministros do Supremo em artistas. Não que eles quisessem ser, mas se tornaram. Porque como isso vai para todos os canais, para todos os rincões do Brasil, e como eles, quando tem que dar o voto, não podem dar um voto simples, como era quando eu comecei a sustentar no Supremo. Eu me lembro que a minha primeira sustentação foi em 1962. 2 dos ministros não tinham nascido ainda, o Alexandre de Moraes e o Toffoli ainda não tinham nascido, e eu já sustentava. Mas naquela época, o ministro relator dizia o seu voto. Se as pessoas, os outros ministros estivessem de acordo, acompanha o relator, porque não tinham dúvida. E se houvesse uma abertura de divergência, imediatamente o ministro ou fazia o seu voto na hora ou pedia a vista. Então, as sessões eram bem rápidas. Eu me lembro o Heleno Fragoso, que era um belíssimo penalista. Certa vez nós tínhamos alguns casos importantes em que eu tinha que sustentar, ele tinha que sustentar, e tinha mais 4, 5 advogados para sustentar no dia. Então, nós, apesar de casos importantes, nós damos a sustentação, fizemos a sustentação e todos sustentaram também, entende? Hoje não. Por exemplo, o meu querido amigo Celso Mello, que eu acho um ministro excepcional, para o caso de tentar demonstrar que é uma raça em relação aos homossexuais, levou 2 sessões. Então, a televisão veio, de certa forma, trazer. E, por outro lado, antigamente, qualquer discussão no Congresso não era levada ao Supremo. Porque quando chegava no Supremo, disse, não, primeiro façam a lei, daí nós vamos verificar se é constitucional ou não vamos interferir no processo. Esses 2 elementos aqui me parece que têm prejudicado. Como é que você vê isso? Essa inclusive, foi uma discussão que nós tivemos recentemente na ASP e estamos pensando na criação ou na
na formulação, junto ao Departamento Cultural, de uma mesa de debates especificamente para análise dessa questão. Qual é o papel que a transmissão ao vivo das sessões do Supremo Tribunal Federal trouxe para os jurisdicionados? Porque hoje sabemos que as sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, é apenas um caso julgado durante todo o dia. Então, às vezes, nem consegue se concluir naquele dia, e passa-se para a quarta e na quinta-feira, acaba ocupando toda a pauta do Supremo no julgamento de um único caso. É uma situação que traz uma preocupação. Obviamente, houve uma mudança efetiva dentro dessa forma do Supremo Tribunal Federal julgar. Nós, como operadores do direito, precisamos colocar luz a essa questão, juntamente com os próprios ministros, para tentarmos entender e encontrarmos um ponto de saída para essa situação. Essa situação tem gerado, sim, como o senhor bem colocou, um voto de 2 horas, 3 horas diante das câmeras. Será que se faz necessário tudo isso? Então, acho que essa é uma situação que nós precisamos trazer luz a esse debate. A ASP está, sim, preocupada, como disse. Nós já vamos, por meio do nosso Departamento Cultural, criar aí uma mesa de debates, inclusive com pessoas da sociedade civil, para que esse debate seja feito da forma mais ampla possível. Porque, no final do dia, os prejudicados são os próprios jurisdicionados, que esperam do Supremo Tribunal Federal respostas aos seus anseios. A vida das pessoas, muitas vezes, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. A vida das empresas, as questões tributárias relevantíssimas que aguardam uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal para que essa economia do país consiga deslanchar. Então, situações como essa precisam ser adequadamente debatidas, analisadas. E esta é uma vertente que o senhor colocou da transmissão das sessões do STF. Meu caro Renato, o tempo é um inimigo nesse nosso programa, estamos encerrando o programa. Agradeço muito a sua presença, a clareza como colocou as questões não só jurídicas, mas a sua própria direção na ASP e a importância da ASP na vida de todos os advogados do Brasil. Muito obrigado pela presença, Renato. Eu que agradeço, e em nome da Associação dos Advogados de São Paulo e dos 82 mil associados em todo o Brasil, a oportunidade de estarmos aqui e falarmos um pouco, juntamente com a ilustre figura do professor Ives Gandra Martins. Eu diria que a ilustre é o meu presidente. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.